tá gravando. Então, pessoal que for assistir essa live depois, hoje é a nossa primeira live, tá? Que estamos gravando, vamos torcer para dar tudo certo. A gente vai falar então sobre linhagens, cruzamentos, heterose, complementariedade de raças. Enfim, tenho certeza que todos vocês vão assistir, desde o pessoal que está assistindo aí agora ao vivo e depois quem vai assistir ela gravada lá na plataforma. Pessoal, fiquem bem à vontade para me interromperem, tá? No meio da apresentação, se tiverem alguma dúvida, algo do tipo, senão a gente conversa no final dela, tá certo? E aí eu vou pedir para que vocês me falem se vai estar aparecendo a apresentação para vocês quando eu começar. Pera aí. Tá aparecendo para vocês, pessoal? Sim. Tá sim. Então, show de bola. Vamos começar. Aqui tá com uma ambiência, porque os slides da aula que eu tinha gravado para vocês, eu fiz tudo junto, corrido na mesma. Mas essa aula aqui já tá lá na plataforma para vocês assistirem, e a nossa aula de hoje começa aqui, que é nas linhagens, tá certo? Então, bora começar. A linhagem, pessoal, ela é diferente de uma raça. A raça pura, como eu vou explicar? São animais com características em particular que foram selecionados ao longo de muitos anos. Então, existem raças que foram selecionadas desde 1800, tá? E elas agregam um conjunto de características fixadas, tá? E elas normalmente não são usadas, por exemplo, diretamente para a produção de carne e ovos. Geralmente são usadas as linhagens. Essas linhagens, elas são cruzamentos racionais de várias raças diferentes de galinhas, que vão atingir um objetivo que é específico, por exemplo, ganho de peso ou produção de ovos. Então, quando a gente imagina lá uma ave que está numa granja industrial, ela não é de raça pura, ela é uma linhagem. Tanto as aves que estão na postura, quanto as aves que estão para abate. Tá? Então, é diferente do que a gente trabalha normalmente, né? Das polonesas, brahmas, Orpington, Sebright, que são raças. Se a gente usasse esse exemplo para o nosso ornamental, a linhagem seria você cruzar uma sedosa com uma polonesa e originar um animal aí que seria uma linhagem fruto desse cruzamento. Mas vocês vão ver mais para frente que para você obter uma linhagem não é simplesmente você cruzar uma raça com a outra, tá? É uma série de cruzamentos para chegar num objetivo, né, específico, que é o nosso produto, que vocês vão ver aí. Alguém está mandando alguma coisa no chat para mim, eu não sei se eu consigo ler. Talvez eu consiga. Ó, o Vini perguntando se... Eu perguntei se a linhagem, então, no caso, é diferente da galinha caipira também? É diferente. Já vamos abordar melhor isso. Parece que alguém tinha pedido para entrar, não estou conseguindo ver quem que é. Além do Dudu. Bom, enfim, vamos voltar para a apresentação aqui. Então, vocês vão ver como que é essa questão de linhagem, e ela é diferente de galinha caipira. A galinha caipira, ela não foi selecionada, ela veio através de cruzamentos, tá? Como a gente viu na aula de galinha caipira, só que esses cruzamentos eles não foram racionais, eles não foram feitos para atingir um objetivo específico. Ele foi muito mais baseado em seleção natural. Então, eles trouxeram várias raças de fora, mas aí foram misturando sem muito critério e originou o animal que a gente tem hoje, que é super rústico e tal, com as características que nós bem conhecemos das galinhas caipiras. Né? E aí, quais são exemplos dessas linhagens? A gente tem a Ross, que é uma das... tem Ross 505, Ross 707, alguma coisa assim, que são linhagens de frango de corte industrial. Tem a Kobe também, que é uma linhagem de frango de corte industrial. Essas duas aí dominam o mercado, tá? Praticamente 90% aí de tudo que a gente tem de frango industrial de corte pertence a essas duas marcas aí. E aí, mais próximo da nossa realidade, a gente tem a Avifran, né? Todas aquelas várias tipos de galinhas que eles comercializam são linhagens, tá? Então, eles são frutos de cruzamentos entre raças diferentes. A Globo Aves faz a mesma coisa, o popular caipirão, tudo é linhagem. Eles não trabalham com raça pura. Então, para a gente já começar a entender que esses animais que a gente vê em agropecuária, que são vendidos por essas empresas, não têm raça pura. Então, a gente não deve usar para reprodução. Como que se organiza, então, pessoal,
a pirâmide de seleção genética e melhoramento para, né, produção de linhagens. Vejam que é um negócio bem complexo. Nós temos primeiro as linhas puras. Nessas linhas puras estão as raças. Lá a gente chama de rebanho núcleo, tá certo? Então lá eles fazem cruzamentos para manter as raças dentro de características que vão melhorando elas, mas que elas se mantenham, né, puras. Então a gente pode pensar que dentro dessas linhas puras eles trabalham com Plymouth Rock, com Rhode Island, com Cornish, né, com Sussex, com esse tipo, com essas raças que a gente já sabe que agregam produção, né, que são raças mais voltadas à produção. Então lá nessas linhas puras tem essas raças aí e eles fazem cruzamentos lá entre as raças, então é acasalamento. E para manter um plantel, né, bom, para manter animais que sejam super produtivos, sempre com o objetivo, né, de melhorar a genética deles, de fazer sempre uma seleção com muita acurácia. É um pouco complexo, mas eles fazem a análise de genômica, então eles conseguem ler todo o DNA desses animais e selecionar os que têm, né, marcadores no DNA para produção. Então é uma coisa assim super avançada para manter o rebanho puro, as linhas puras nesse rebanho núcleo. Depois disso, nós passamos para o rebanho multiplicador. O que seria isso? Ele é baseado em bisavós, avós e matrizes. Aqui, nesse rebanho multiplicador, ele tem a função de realmente multiplicar a genética, tá? Então, ele traz o que a linha pura está produzindo lá e abrange isso, expande isso, tá certo? Então, aqui nas bisavós, os cruzamentos ainda são dentro das próprias linhas. Então, por exemplo, vamos pensar assim, para ficar mais fácil de entender. Rhode Island com Rhode Island, Plymouth com Plymouth, só que já é numa granja específica de produção de bisavós. Quando a gente passa para os avós, vocês vão ver no slide para frente, a gente já tem o cruzamento entre raças diferentes. Então a gente já pode pensar que lá vai ocorrer o cruzamento de Cornish com Rhode Island, de Plymouth com New Hampshire. Tá, vamos jogar umas raças aí para imaginar que aqui já é ocorrido o cruzamento entre elas. Então lá nas avós a gente já tem a produção das nossas matrizes. Essas matrizes elas vão já ser o fruto de um cruzamento. E as matrizes vão cruzar entre elas. Vocês vão compreender melhor isso, mas já é mais um cruzamento. Então aí eles já vão carregar mais genética aí. E o fruto desse cruzamento das matrizes é que vai gerar os nossos animais de produção aí, que fazem parte do rebanho comercial e é o produto final. E a repartição é exatamente essa. Nós temos relativamente poucos animais comparado com o resto de linhas puras. Nós temos um rebanho um pouco maior, né, de multiplicadores e um rebanho super grande comercial, que é o que é abatido, que é aquilo que produz ovos e a gente tem aí no mercado. Então vamos lá para a parte de cruzamentos para vocês entenderem. A gente tem dentro, para obter as linhagens, a linha macho e a linha fêmea. Primeiro, a linha macho, ela está voltada para características de crescimento e desempenho. O que seriam elas? Ganho de peso, conversão alimentar, peso ao abate, cortes, então tem um maior tamanho de peito, né, um aproveitamento melhor de carcaça, tudo relacionado a crescimento e desempenho. E nós temos uma linha fêmea. A linha fêmea ela é voltada para a qualidade de ovos, para a fertilidade desses ovos, né, para ter um bom peso, uma boa integridade de clara e gema. Então a gente já começa a ficar mais delimitado como que isso ocorre. Então nesses cruzamentos nós sempre vamos ter uma linha macho e uma linha fêmea. Quando a gente está lá no nosso rebanho núcleo, que eu falei que é o das linhas puras, nós temos o cruzamento então entre as mesmas raças. Então nós temos um macho de linha macho cruzando com uma fêmea de linha macho da mesma raça. Então nós podemos pensar que essa raça 1 pudesse ser Rhode Island. E aí nós ainda temos outro cruzamento ocorrendo simultaneamente com outra raça, que seria também de linha macho. Vamos pensar que poderia ser um Cornish, que aí está cruzando um macho Cornish com uma fêmea Cornish. Essas duas raças que eu falei, elas vão agregar aí crescimento, desempenho. Nós podemos ainda mudar essa Rhode Island para um Plymouth, tá? Para ficar mais fácil. Um Plymouth com um Cornish. Então memorizem aí. Estamos fazendo um cruzamento para ter um animal que tenha um crescimento e desempenho rápido. Enquanto isso, nós vamos lá para a qualidade de ovos e fertilidade da nossa linha fêmea.
Que raças nós poderíamos ter aqui? São outras duas raças diferentes. Então, poderia ser aqui a Rhode Island, que nós comentamos, e aqui a New Hampshire. Por que eu não estou colocando Leghorn nesse bolo? Por que eu não estou colocando Minorca? Porque aqui eu vou delimitar para vocês uma linhagem produzida para carne. Para ovos, a gente usaria outras raças. Usaria Rhode Island, New Hampshire, Leghorn e Minorca, como comentei. Poderia ser essas 4. Como a gente vai trabalhar aqui com carne, vamos usar então Plymouth, Cornish, New Hampshire, poderia ser a raça 3, e a raça 4, talvez Sussex. Vamos pensar que fosse Sussex. Então, nas raças puras, temos 4 tipos de acasalamentos diferentes ocorrendo simultaneamente com 4 raças diferentes. 2 delas voltadas para crescimento e desempenho, 2 delas voltadas para a qualidade e fertilidade dos ovos. Aí nós passamos lá para as bisavós. Vocês lembram que eu comentei que aqui já começa o rebanho multiplicador, né? Só que aqui o cruzamento continua igual. Então é da raça 1 com a raça 1, da raça 2 com a raça 2, raça 3 com raça 3 e raça 4 com raça 4. O negócio começa a misturar nas avós. Então a gente pega o macho, fruto do cruzamento aqui, o macho 1 da raça 1, que seria o nosso Plymouth, com a fêmea do cruzamento 2, que seria o Cornish. Então a gente vai ter aqui nas avós cruzando Plymouth com Cornish. E olha que eles já vieram de 2 cruzamentos diferentes, né? 2 acasalamentos aqui antes disso, né? Então vocês verem o grau de apuração que ocorre aqui. Tudo aqui é delimitado geneticamente, tá? Selecionando sempre os melhores e descartando os piores. Na linha fêmea, a mesma coisa vai acontecer. Então nós vamos cruzar o nosso New Hampshire, o New Hampshire com Rhode Island. Ou não? Era New Hampshire com Rhode Island? Acho que era. Alguém está pedindo para entrar na aula. Pera aí. Quem que é? A Isa. Se eu me trocar nas raças, pessoal, ignore. Mas o importante é o conceito. Vamos lá. Onde que nós estávamos? Na avó. E aí a gente tem a raça 3 cruzando com a raça 4 e a raça 1 cruzando com a raça 2. As nossas matrizes, então, vão ser machos resultantes do cruzamento da 1 com a 2. Tá? Então, fruto desse cruzamento aqui, nós vamos ter os machos cruzando com as fêmeas, frutos desse acasalamento, desse cruzamento aqui, tá? Do 3 com o 4. Então, olha, esse macho aqui ele já carrega a genética de 2 raças, só que não é um simples cruzamento, já foram simples acasalamento, já foram 2 acasalamentos. Mesma coisa a nossa fêmea. E aí nós vamos ter o nosso produto final, fruto desse cruzamento aqui, que seria, né, a nossa linhagem. Então ela tem genética da raça 1, da raça 2, da raça 3 e da raça 4. E aí varia, pode ser que ela tenha 20% do 1, 30% do 2, 40% do 3, 10% do 4, isso vai variar e tem a ver com o grau de, não é similaridade, mas o quão aparentados realmente são esses animais com, né, as linhagens anteriores deles. E vocês podem ver que a gente não tem um produto final que é homogêneo. Ele é bem heterogêneo em relação à genética. Por isso, se eu cruzar, imagina agora eu cruzando esse bicho aqui, ó, com 4 raças, com um bicho parecido com ele. Aí eu poderia ter bastante expressão do 2, bastante expressão do 3, mais expressão do 4, só que eu perco o que a gente conseguiu juntar de tudo isso aqui, que é a heterose. Então, imaginem que todo esse cruzamento aqui, ele é voltado para a gente ter uma máxima expressão de um potencial genético que, a partir daqui, vai ser perdido. Isso aqui é o máximo que eu consigo colocar de expressão, de produção, né? Porque a gente vai ver mais para frente que as raças elas são cruzadas para usar o que tem de melhor nelas, tá certo? Então, para vocês entenderem mais ou menos como é o delineamento disso aqui. Então, a gente tem uma máxima produção com esses animais aqui e uma máxima retenção de heterose. Para vocês entenderem melhor o que seria o conceito de heterose, sabe quando a gente faz aqueles posts lá no Instagram, de genética, onde a gente coloca lá que um animal é dominante, homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo? A heterose são animais extremamente heterozigotos para características. Tá certo? Então, imagine que eles têm muita heterozigose. Só que essa heterozigose,
por ser tão grande, ela faz com que aumente a produção desse animal, porque ele, como eu comentei, consegue agregar tudo que tem de melhor dessas 4 raças aqui. Isso é feito com muito critério. E depois que você cruza ele, ele perde essa heterozigose porque começa a acontecer homozigose nesse cruzamento. E aí você perde a produção que você conseguiu através de todos esses cruzamentos. E aí? A gente tem o nosso produto final, que é o 1, 2, 3 e 4, que eu já comentei que tem a máxima produção e a máxima retenção de heterose. E a partir dele, a gente perde ela, porque como eu falei, a gente não vai ter mais a heterozigose, que, vamos pensar rapidinho o que seria, tipo um azão azinho, ele tem vários disso, azão azinho, bezão bezinho, cezão cezinho, ele tem um monte disso no DNA dele. Quando a gente fala de características produtivas, a gente fala de características genéticas quantitativas. Elas são diferentes das qualitativas. As qualitativas são essas que a gente usa para galinha ornamental, que é tupete, pena no pé, herança simples. São poucos genes. Às vezes 1, 2 genes eles já são responsáveis pela expressão de uma característica. Já nas linhagens de produção, são tantos genes influenciando, tanta heterozigose, que a gente não consegue por relação simples de dominância e recessividade. Se fosse, ótimo, mas não são milhares de genes. E esses caras aqui têm milhares desses genes em heterozigose. E aí, quando a gente cruza, perde a heterozigose. Alguém mandou alguma coisa no chat? Eu não vou conseguir ler. Se vocês puderem ler em voz alta para mim. Fui eu de novo. Eu tô mandando no chat, que aí fica para responder no final, para não cortar a aula. Ah, pode ser então. Mas no caso eu perguntei, essa seleção demora quanto tempo mais ou menos para chegar nesse produto final? Então, na realidade é super rápido. O intervalo entre gerações ele é bastante rápido, mas a gente precisa pensar que essa seleção ocorre desde 1840. Eles faziam primeiro a seleção com base em ganho de peso, e aí depois foram evoluindo para marcadores moleculares, genômica, índice de seleção. Então hoje é uma coisa assim super avançada. Para vocês terem ideia, que eu já mostrei um spoiler aqui. Para vocês terem ideia, a gente consegue hoje ler o genótipo de um pintinho. Tá? E aí, lendo o genótipo dele, a gente tem todas as informações do DNA dele e a gente já sabe se esse pintinho ele vai ser bom para reprodução ou ruim. Se ele for ruim, ele já é descartado. Então a gente sabe desde o pintinho que os animais que a gente for utilizar eles são super bons. E aí imaginem, eles vão levar aí uns 5 meses para começar a reprodução deles. E aí, de 5 meses eles começam a botar, daqui 21 dias já tem os filhos deles, aí passa mais 5 meses a gente já tem os netos deles, mais 5 meses nós já temos os bisnetos. Então é um ciclo bem rápido que ocorre sempre frequente, mas desde 1840. Então hoje a gente já tem essas linhas muito bem estruturadas, sempre com uma seleção muito grande e ocorre de forma rápida, né? A primeira vez que eles foram fazer demorou, mas agora já é um fluxo contínuo. E então a gente perde a heterose, como eu falei, quando cruzamos esses animais com qualquer outra coisa, entre eles mesmos, entre outros animais, entre outros tipos de raça, enfim. E o que acontece? Como eles vão ter muita homozigose, a gente vai ter perda produtiva, porque o máximo de produção ocorre aqui. Depois disso, perde. Ele não vai converter tão bem, ele vai ser mais tardio. A gente vai ter animais despadronizados, então alguns nascem nanicos, alguns nascem muito gordos, alguns eles não têm uma estrutura corporal muito boa. Então é ruim, é um tiro no escuro. Não tem por que você tentar usar esses animais aqui para reprodução, porque você vai perder heterose. Fiquem sempre com isso na cabeça. Heterose está relacionado com heterozigose está relacionado com uma expressão grande de produção. Tá? E aí, quando a gente perde a heterozigose, a gente tem uma maior ocorrência de homozigose, que são os dois alelos iguais, consequentemente a produção é perdida. Nesse caso, de características quantitativas. E aí, claro, jamais, nunca, never, nunca na vida de vocês usem linhagem para reprodução, porque a gente não vai ter animais que vão nos gerar um lucro interessante. E aí, o que eu poderia fazer então, Luiz? Eu quero fazer uns cruzamentos, eu quero ter umas linhagens aí, produzir um animal que seja produtivo, enfim, quero produzir pintinho, né? Eu não quero comprar esses de linhagem. O que a gente pode fazer? A gente pode ir lá e, vamos falar assim, copiar cruzamentos dos avós. Então, usar uma raça
vezes a outra e ter um produto aqui que seria a nossa matriz, né? Mas ter um produto que já vai ter uma maior heterozigose, tá certo? Então esse macho aqui, 1 e 2, e essa fêmea 3 e 4, ela já tem uma maior heterozigose, eles já são animais que produzem super bem e já vem da complementariedade dessas duas raças. Então aqui muitas vezes a gente tem até mais heterozigose do que aqui, tá? Como são raças diferentes, é óbvio que esse cara aqui vai ser super heterozigoto. Mas se a gente tivesse 1 e 2 vezes 1 e 2, aí esse cara seria 1 e 2, 1 e 2, né? E ele não teria tanta heterozigose quanto o cara que veio daqui antes, tá? Mas voltando, nós vamos copiar o cruzamento das matrizes aqui, né, que geram as matrizes. Então a gente poderia usar uma raça 1 cruzando com uma raça 2, né? Então a gente poderia cruzar, por exemplo, um gigante negro e uma legorne. Por quê? Nós temos que usar raças que tenham complementariedade. Se eu uso raças muito parecidas, a complementariedade e a heterozigose delas não vai ser tanta. Então se eu cruzar uma legorne com uma minorca, o meu animal ele não vai ter tanta diferença assim, porque ele não vai ser tão heterozigoto, né? Diferentemente se eu cruzar um gigante negro com uma legorne. Por quê? Porque aí eu vou ter um animal bem equilibrado de dupla aptidão. Eu vou ter um produto aí que vai ganhar peso muito bem, porque isso vem do gigante negro. Ele vai ter uma carcaça muito boa e vai ter uma taxa de crescimento bacana. Então a minha F1 vai ser relativamente boa para a produção de carne e consequentemente também vai ser boa para a produção de ovos, porque eu estou usando a legorne, que é uma raça bem diferente. Então o choque de complementação deles vai ser muito grande. Eu não sei quantos de vocês têm um pouco de conhecimento sobre bovino de corte, mas no Brasil nós sabemos que a maior raça de gado criado é o Nelore, concordam? E aí o Nelore ele é zebu. Então a gente tem animais bovinos, né, que são zebuínos de origem africana e asiática, e nós temos animais que são taurinos, de origem europeia, principalmente, tá? São animais bem diferentes. Enquanto o taurino ele tem uma característica de qualidade de carne, então ele tem um marmoreio muito grande na carne, o zebu ele é muito rústico, né? Muito resistente, com uma habilidade materna muito boa. E no Brasil hoje tem sido feito o cruzamento de zebu com animais europeus. Então a gente usa o taurino e cruza com um zebuíno. E tem um produto que é super produtivo. Então a mais comum de todas é Angus com Nelore. A gente tem uma F1 super produtiva e a gente pode fazer a mesma coisa com as galinhas. Então vai fazer um cruzamento, usa animais com uma diferença bem grande, tá? Mas que sejam compatíveis com o teu objetivo, para que você tenha uma F1 super produtiva. Vamos ver outro exemplo. A gente poderia usar o que eu vou fazer lá no rancho, né? Então a gente cruza uma New Hampshire, que tem características de ganho de peso, de carcaça, crescimento, elas botam super bem com a caipira. O que a caipira me traz? Rusticidade, qualidade de carne, resistência a doenças, né? E a minha F1 vai ser muito boa, porque ela vai ter ganho de peso, vai ter carcaça e crescimento, mas ela também vai ser muito rústica, bastante resistente, né? Também vai trazer a produção de ovos do New Hampshire. Então, lembrem, cruzamentos... Oi. Oi. A caipira em si, eu acho muito difícil definir ela. Porque, assim, por exemplo, aqui na minha região, eu vejo muito que o pessoal fala caipira, na verdade, é o cruzamento dessas raças de linhagem, entendeu? O pessoal compra esses pintinhos, vão cruzando, vai ficando no terreiro, vai cruzando, e é a caipira. Eu não sei muito bem como reconhecer a caipira verdadeira. É assim, ó. Realmente, eu não sei. É assim, caipira, na verdade, hoje, como tem uma normatização, você cria um animal, independente da raça dele, no sistema caipira. E aí você pode vender ele como galinha caipira. Então eu posso criar, por exemplo, um New Hampshire em sistema de galinha caipira e vender como caipira, entende? Mas essa caipira que eu estou falando aqui seria a galinha sem raça definida. Aquela de fundo de quintal, aquela que o pessoal cria sem seleção, que vem lá dos avós, enfim, é a caipira sem raça definida, que a gente chama assim porque é comum, mas a gente poderia trocar por sem raça definida, por pé duro, enfim. Mas, realmente, né, hoje você pode criar qualquer tipo de animal no sistema caipira e dizer que ele é caipira. Não, sim, é porque geralmente, igual eu estou te falando, elas acabam sendo cruzamento de linhagem. É isso que
uma coisa que acontece muito, entendeu? Sim. Como te falei, não é errado, né? Porque se for no sistema caipira, ela pode ser chamada assim. Mas normalmente, para você reconhecer que esse animal é caipira, você vai olhar ele, você vai ver que ele não tem peito duplo, né? Que ele é um pouco mais tardio, ele é mais esguio. É um animal que normalmente tem uma aparência mais de puxado para o índio, né? Em geral, não sempre, mas em geral, que eu vejo aí o pessoal da caipira mesmo, com crista ervilha, né? Com a cabeça assim bem parecida com o índio. E aí é uma maneira mais fácil de você olhar e identificar o animal. Mas realmente hoje já tem muito cruzamento, né? De linhagem, enfim, descaracterizou um pouco. Por isso que hoje existem até trabalhos, eu até vou dar uma aula, me chamaram lá para um projeto no Nordeste, e o pessoal até está lá no grupo do rancho, de resgate de raças caipiras. Então, raças crioulas, vamos falar assim, né? Que o pessoal é caipiras pé duro mesmo, mas que foi se perdendo. Então, lá no Nordeste, eles estão fazendo esse trabalho para ver como é uma coisa, já que eles estão tentando recuperar esses animais com essas características de rusticidade e resistência. Aqui, caipira, o pessoal já prefere crista serra. É interessante de pensar. E também, né, aí a demanda de cada região, mas não quer dizer que a caipira ela tem que ter um tipo de serra de crista definida, né? Ela varia bastante. E aí a gente precisa ir adequando o objetivo da nossa criação de acordo com o que o pessoal quer. Tem lugares, igual o Ricardo Dorna estava conversando comigo, que eles não compram galinha caipira como crista serra, né? Então lá na criação deles, vocês vão ver a maioria das fotos, ele trabalha com crista ervilha, porque remete ao índio, né? Então isso varia também da regionalidade e demanda específica de cada mercado. Aqui no sul, tudo que não é puro é caipira. Exato. Até por isso que fica o vício, né, da linguagem, porque realmente o que a gente tem de mistura aí, a gente chama de caipira, né? Até mesmo, às vezes, se cruzar duas ornamental uma com a outra, a gente fala, isso aí virou caipira, né? E é mesmo, é bem forte aqui no sul chamar assim. Mas olha só sobre isso de cruzar duas ornamental. Eu sei que tem gente aqui que cria ornamental que está cruzando a Yandotte branca com a Plymouth branca, para tentar puxar para a Yandotte branca que não tem muito no Brasil. É assim, é algo bem possível. O pessoal faz isso bastante com outras raças, tipo sedosa. A sedosa foi cruzada com o mini coxim para ter sedosa lavanda, por exemplo, né? E é uma coisa que dá para ser feita, só que vai demorar alguns intervalos de gerações para você ter um animal puro por cruza, por exemplo. Então é uma alternativa que pode ser usada, mas você precisa ter bastante critério e ir selecionando, apurando para a raça que você quer que ela puxe, né? Então você cruza lá essas duas raças, mas volta de novo na Wyandotte, né? Para ir apurando o animal e ter um puro por cruza. É possível, dá para ser feito, mas precisa de bastante critério e paciência. Sim, outra coisa sobre o Orpington, essas cores mais diferentes do Orpington, tem algumas galinhas que estão nascendo com umas peninhas no pé, até hoje. Essas cores, tirando o tradicional, que é o azul, branco, amarelo, o preto e o splash, as outras cores aqui no Brasil, quem tem, tá nascendo umas penuginhas. Provavelmente foi cruzado com Brahma, né? Então, geralmente, para você conseguir animais puro por cruza, você usa animais de tamanho, de morfologia parecida, né? Então, sedosa mini coxim, Orpington com Brahma, eu não sei quem cruzou o Wyandotte com Brahma para conseguir uma cor, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas é mesmo. E aí, se você não faz com critério e fixando bem as características, vai acontecer mesmo, né, de você ter animais que vão nascer com pena no pé, enfim, isso é um processo bem demorado. Para você conseguir fixar uma cor e garantir que você vai ter um animal puro por cruza direitinho, você precisa ter uma população bem grande de animais em cruzamento e você precisa de um processo aí que vai de 5 a 10 anos, às vezes mais. E às vezes o pessoal tem pressa nessa seleção e acaba, né, atropelando algumas etapas que são fundamentais para evitar esse tipo de erro. Sim, é o que aconteceu aqui com o coxim e com o Brahma, porque são meio parecidos, aí teve muita mistura. Hoje em dia, aqui, o coxim tá quase que ninguém mais tem. O Brahma tá muita gente tá tendo agora. É verdade. E eu sou um desses que fez isso no passado porque eu não tinha conhecimento da diferença de coxim e Brahma. Tem um vídeo no canal, inclusive, que eu tinha um galo coxim bem bonito e eu cruzava com as Brahmas. Nós também.
Então é algo assim que vai por conta da falta de conhecimento e a gente vai fazendo. E é por isso que é importante quando a gente começa a aprender, estudar e tal, e divulgando essas informações para as pessoas, porque querendo ou não, isso vai afetar a gente indiretamente, né? E é muito importante a gente saber isso aí. Mas acho que assim, pior do que a questão de você ter esses cruzamentos e tudo mais, é quando você pega, por exemplo, alguém que tem um Brahma, que ele, na verdade, ele não é um coxim, mas é um Brahma errado, vamos dizer assim, né, que tem algum parentesco para trás com caipira, e aí você tem um Brahma com uma crista serra, por exemplo. E aí a pessoa vai passar, e para poder passar, passa como coxim, só que na verdade não é um coxim, né, assim. Eu acho que a gente vê muito isso também, dessa questão das misturas, de vira e mexe aparece um vendendo uma galinha de raça que na verdade não é de raça. A pessoa olha a galinha que ela tem no quintal, ela quer vender a galinha, ela vai lá no Google e procura uma galinha que parece mais com a dela e diz que é aquilo, né? É verdade, acontece bastante e é aquilo que vai entrar numa daquelas primeiras lives que a gente fez, né? Onde realmente a gente comentou, se a gente sabe que o nosso animal foge do padrão ou que ele não tem padrão definido, vamos ser honestos, né? E vender como algo que realmente não tem padrão, né? Ser sincero, porque eu acho muito feio e antiético, assim, a gente querer passar algo como se fosse puro ou só para vender mesmo, como o Dudu falou. Porque isso atrapalha o hobby, atrapalha quem quer ganhar dinheiro com a criação, atrapalha quem compra porque compra errado e às vezes vai transmitir a informação, a genética para frente, achando que tá certo e não tá. Então é uma bola de neve bem ruim. E cabe a nós aí que estamos com um pouco mais de informação, continuar postando, ajudando, né, dando crítica construtiva para as pessoas, para a gente mudar um pouco dessa realidade, né? Se a gente almeja, e eu acho que a maioria de nós sim, né, ter animais com o padrão que a gente vê de fora, com a organização da cadeia produtiva que a gente vê de fora, então na Europa, nos Estados Unidos, até mesmo ali no Uruguai, passa muito por essa questão do conhecimento e de você ter responsabilidade com aquilo que você cria, né? É isto, nada mais, vamos continuar então. Mas podem ir comentando se vocês tiverem mais tópicos aí pra gente falando. E aí a gente pode cruzar, como eu falei, né, New Hampshire com a caipira, que seria aqui a pé duro, sem raça definida, que tem essas características aqui, e ter uma F1 super produtiva, né? E você pode ter galinha caipira, como que eu posso falar, que veio fruto de cruzamentos, mas que ela já por si só apresenta essas características aqui que vão agregar, né, com o New Hampshire. Então você pode usar, por exemplo, nesse cruzamento, uma caipira melhorada com índio gigante, né? Ou uma caipira cruzada com, sei lá, gigante negro, né? E voltar ela numa raça pura, porque ainda assim você vai ter uma F1 produtiva, né? Como a gente viu, a gente pode usar mais de uma raça nesse caso, só não uma linhagem daquelas que tem 4 componentes nela. E aí a gente termina por aqui a nossa conversa. É bem simples, na verdade é complexo, mas são poucos slides para também não criar muita confusão na nossa cabeça. O mais importante é a gente entender isso aqui, né? Esse quadro aqui e o anterior daquela pirâmide, que é esse aqui, né? E aí também poder ajudar nos grupos, nas perguntas. Eu vejo que muita gente fala de cruzar caipirão, de usar a GLZ para cruzamento, para reprodução, de usar aquela grisendre, tá na moda usar, para a gente poder dar uma orientação melhor e entender que realmente usar isso aqui para reprodução não compensa, a gente perde produção e não vale a pena. E é isso, eu tinha um professor na faculdade, no primeiro ano, que ele falava assim, vocês podem não trabalhar com isso, vocês podem nunca mais ver na vida profissional de vocês isso, mas vocês não podem sair daqui ignorante. Vocês têm que conhecer, têm que saber, e se um dia cair numa roda de conversa, vocês têm que falar com bastante clareza e confiabilidade sobre o que você está falando. E eu acho que esse é um dos temas assim que a gente vai, por mais que às vezes não trabalhe, né, com cruzamento de caipira, ou dessas raças aqui, trabalho mais com ornamental, vira e mexe, nós vamos cruzar com isso aqui, vai ter alguém perguntando e a gente precisa saber. No caso aí da GLZ, tinha que cruzar com a Merocana ou com aquela raça chilena, né?
Para ter produção de ovos, hein? Os ovos azul, né? Na verdade, se você quisesse, por exemplo, manter uma produção de ovos diferentes, interessante seria você achar raças homozigotas para característica, que foi um dos exemplos, por exemplo, é aquela que a gente mandou no grupo lá, a Cream Leg Bar. Não tem no Brasil, mas ela é homozigoto para característica. Né? Mas como você falou, daria para usar sim a araucana, a meraucana, enfim. Uhum. Por que ali no Raças Puras e Bisavós ele faz o mesmo cruzamento 2 vezes? É porque eles precisam... É assim, ó, quando a gente fala do rebanho núcleo, eles estão em alguns certos países. Então a gente não tem rebanho núcleo, por exemplo, no Brasil, mas a gente tem granja de bisavó. Então o que seria? Esse rebanho núcleo ele produz ovos, produz pintinhos que são direcionados para os países onde tem produção. E aí nesses países eles precisam ser reacasalados por conta do ambiente específico, da realidade de produção, para selecionar animais voltados para cada clima, entende? Entendi. Então, digamos assim, o rebanho núcleo está lá na Inglaterra, por exemplo, um chute, e aí os filhos deles vêm para o Brasil nas granjas de bisavós, e aqui são selecionados os que resistam melhor a calor, que se adaptem ao sistema com menos tecnologia, vamos falar assim, algo desse tipo. Entendi. E não é viável ou rentável algum criador fazer esse rebanho núcleo aqui no Brasil? A BRF, ela tem uma linha, agora eu não sei se é de suíno ou de ave. Estou bem em dúvida agora, eu não lembro se é suíno ou ave, mas é porque suíno funciona da mesma forma. Os rebanhos núcleos, eles ficam lá fora e vem para cá só o rebanho multiplicador. E a BRF tem um sistema que eles estão selecionando animais voltados para os objetivos específicos da BRF. Só que é o seguinte, não é possível a gente conseguir, pelo menos em pouco tempo, competir com marcas, com empresas que estão selecionando desde 1840, né? Então imagina que eles estão com quase 2 séculos de seleção e a gente começar hoje para ter os mesmos resultados que ele tem de conversão alimentar, de desempenho, de corte, vai demorar uma infinidade. Então você não consegue competir no mercado mesmo. Eles dominam. É a questão da escala também, né? Mais do que seleção, eles têm o mercado inteiro na mão. Sim. Então, eles produzem em milhares, né? A gente não tem essa capacidade de escala, né? Para produzir e para baratear. Nem, pra gente ter noção, nem essas empresas que vendem linhagem caipira, tipo a Vifran, Globo Aves, eles têm uma produção enorme, mas se fosse para eles tocar, por exemplo, a produção industrial, não conseguiriam, né? Eles não têm plantel, não têm rebanho para isso. Então é algo assim fora do que a gente consegue imaginar, na escala de milhões. E outra coisa também é que o sistema de integração de criação de aves industriais, ele é vertical. E as empresas têm contrato fechado com esses fornecedores de genética. Então, para você conseguir fechar um contrato com as empresas, tipo uma BRF da vida, é muito complicado, né? Então, assim, é fora da realidade mesmo. O que daria para a gente trabalhar é no segmento de caipira, né? Então, porque aí tem bastante mercado e espaço para competir. Eu vou parar a apresentação, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida dos slides? Alguma coisa que queira apontar lá? Daí a gente fica só no bate-papo aqui. Não? Então parei. Agora estamos aqui conversando. E se vocês tiverem alguma dúvida a mais sobre isso, quiserem comentar alguma coisa, se não sobre isso, a gente ainda tem 15 minutinhos aí para tirar dúvidas sobre outras coisas, conversar sobre algo que vocês queiram. Fiquem bem à vontade. Sobre a ração que nós estávamos falando no início, eu queria falar, mas isso começou. Ah, tá, comenta aí. Aqui 25 quilos está custando R$60 aquela pronta granel, né? Sei. E um dos aviários. Caro, né? Tá caro. Daí, meu avô tem um sobrinho que tem empresa que
faz ração para tudo que é tipo de animal e vende, né, para as lojas, para os agropecuários da região aqui. Eu vou ver se eu não acho barato, né? Provavelmente Não vendo mais consegue. barato. Porque ele é sobrinho do meu avô, daí é mais fácil. Sim. E quero ver se a ração pronta é mais cara do que eu misturar o milho moído com a concentrado, né? Sim. Tem que fazer Tem as que observar análises. É. Para Tem que nós, anotar tudo, né? sim, como eu sempre falo, tem que anotar tudo. Para nós compensa fazer, porque como eu comentei lá no grupo, a gente compra o milho direto do irmão do meu avô, que é agricultor. Então ele vende super barato para nós. O concentrado a gente já comprava barato, agora mais barato ainda, porque a Iambi fornece. Então não tem nem o que pensar em relação a isso. Mas aí é uma avaliação econômica de cada um mesmo. Só que na questão de você misturar, é complicado você misturar. Tem que misturar de pouquinho com pouquinho, nossa. Na É verdade, trabalhoso misturar, né? Na verdade não é tão difícil. Sabe quando a gente mistura cimento, que a gente faz aquela pilha de cimento, areia e joga água no meio? E aí vai mexendo com a enxada, assim? Dá pra fazer a mesma coisa com ração e dá super certo. Eu acho que eu vou pegar uma betoneira que tem aqui na loja do meu Também pai dá. e vou misturar. Também dá. Deixa eu ver, tem uma pergunta da Jamília aqui. Luiz, dá pra cruzar Plymouth com o GLZ? Ó, aí a gente vai entrar na mesma questão. A GLZ é uma linhagem, né? Então, consequentemente, a gente usar ela para reprodução vai perder heterose, tá certo? Só que perderia muito mais heterose se eu cruzasse GLZ com GLZ. Então, entre elas. Provavelmente nunca vai acontecer isso porque eu duvido que eles deixem sair galo GLZ para o mercado. Acho muito difícil. Mas, enfim, é uma linhagem... Sai sim, já cheguei aqui. Já? Já, de vez em quando chega. Mas é raro, né? Tipo, não, mas é mais ou menos raro, não é tão raro não. Tipo, eu comprei 30 franguinhas e veio um galo, sabe? Ah, Tem um outro cara que comprou também, acho que 200 e veio 2 galos, assim, não é um número pequeno, mas não é tão pequeno assim, por exemplo, se você compra Isabral 051, não vem nada, né? não tem nada. Falta de critério deles, mas enfim. Acontece então, daria para você cruzar GLZ com GLZ, só que é horrível, você perde a produção. E aí a única vantagem de você cruzar a Plymouth com a GLZ é o fato de você ter a possibilidade do ovo azul, né? Porque dificilmente vai conseguir puxar alguma característica de postura. Se você tiver muita sorte, consegue. Como eu falei, é um tiro no escuro. Pode ser que você tenha muita sorte e tire animais que vão ter uma postura boa, mas aí você perde. O que eu faria é tentar achar a galinha de ovo azul caipira, né? Existem. O Dudu mesmo, ele vende ovo de galinha de ovo azul, só que eu acho que deve ser... É GLZ, Dudu? Não, aqui tem de ovo azul que veio do índio gigante. Caipira, caipira. É caipira, mas ela veio do índio gigante, né, também. Sim, mas o indigante é caipira. E... não, exatamente, E aí... Mas é porque eu já tinha galinha de ovo azul aqui, aí eu comprei a GLZ, a GLZ ela não bota um ovo bem azul, ela bota um ovo verde, assim, meio oliva. Não é bem azulzinho, não. E aí a índio gigante também, algumas colocam esse ovo meio oliva. Aí agora eu tenho tanto é que bota o ovo bem azulzinho, tenho essas do meio oliva, que veio também do índio gigante. Tem uns que é um verde bem escuro, quase marrom. Porque tem até um chart, um quadrinho daquele de interação das cores do ovo, né? Que se você cruza o azulzinho, o azul original, que é aquele que é bem azul, que é o da Meralcana, com o da casca branca, que seria tipo um da polonesa, assim, já dilui um pouco a cor. E aí se você cruza o azul da Meralcana com aquele marrom super escuro, como se fosse do Mamarrã, ele fica bem oliva, assim, bem verdão. Se você cruza um com o outro, já muda a cor da casca, porque não é uma ciência bem exata essa questão da casca, da cor da casca. Sim. Mas assim, o que eu tenho aqui, a GLZ eu não cruzei para isso, porque eu não gosto de galinha pequena. E a GLZ é muito pequena, ela parece uma banquivazinha, uma legorne. Então eu não quis tirar a filha dela, eu até pensei na época de tirar para poder aumentar o número dos ovos azuis. Mas eu não usei por causa do tamanho dela.
essa questão do ovo azul, né? Nós tivemos algo nessa criação, uma galinha Brahma White, que era ovo azul. Aí a gente foi descobrir por que o ovo azul e foi ver que ela era errada. A perna dela era escura, não era branca. Aí a gente acabou com a raça, e aí faz uns anos a gente começou de novo, mas aí achou com a perna branca já. É bem comum, na verdade eu já vi mais gente que vende Brahma com ovo azul, e é fruto de cruzamento entre outras raças. E, enfim, é algo que quando a gente trabalha com galinha ornamental, se foge do padrão é ruim, tem que, né, resolver o problema. Mas aí, continuando na explanação da pergunta da Jamile, vai atrás de galinha caipira que bota ovo azul, se for o caso, adquire com o Dudu aí, tenho certeza que ele faz um precinho bem legal, e cruza daí a caipira do ovo azul com o Plymouth. Aí você vai ter um bicho super produtivo e ainda vai ter a característica do ovo colorido. Então, sobre Brahma aí que bota ovo azul, eu tenho uma preta aqui, uma black que bota ovo verde. E agora eu adquiri lá do Vinícius Pestana ovo de Brahma barrado e veio o ovo verde também de Brahma barrado dele. E assim, parece que as Brahma barrado dele é bem padrão, né? Na verdade, mas o ovo é verde. A característica morfológica delas é bem boa, mas para eles conseguirem o barrado, provavelmente usaram, não ele necessariamente, ele comprou de alguém, mas usaram alguma galinha barrada que tinha por característica botar ovo azul. E daí, para você tirar essa característica da seleção, às vezes é deixado de lado, porque em tese a cor do ovo influencia pouco, né? O mais importante é o padrão do bicho. Mas se a gente fosse bem criterioso, fizesse uma seleção tipo para exposição, daí seria um critério ruim, né? Até naquela questão das associações, quando a gente foi falar, né, eu trago aqui o caso mais do Nagasaki, que eu estou buscando mais agora, e também na questão da Sedosa, que é aquela associação que a gente tentou criar, né? E todas as duas é a questão do ovo, da cor da casca do ovo, foi um fator que foi levantado, assim, né? Sim. Que dentro do padrão da raça não pode sair assim. Se sai um Nagasaki do ovo azul é porque tem uma mistura. Se tem uma sedosa de ovo azul é porque em algum momento essa característica não foi selecionada, né? E isso é ruim. Sim. Quando a gente trabalha com essa questão mesmo de padronizar os animais, de ter, né, uma norma que reja certinho as características que eles precisam ter, tudo isso aí é desclassificatório, né? Animal tem que sair fora. E essa questão da associação de sedosas é complicado porque no Brasil é muito difícil a gente conseguir, como posso falar, garantir que essa seleção criteriosa vai dar resultado econômico. Então, convencer as pessoas de que uma característica que está fora do padrão vai ter que fazer você abater o animal ou descartar ele, e aquilo depois vai trazer um retorno econômico que vai valer a pena, é difícil, né? Então, assim, é uma questão bem complicada, a gente precisa evoluir muito ainda nesse tipo de debate, assim. E o que eu acho mais complicado é que a gente tem uma linha de pensamento que vai na contramão disso, sabe? Enquanto tem umas pessoas indo na direção de, tipo, vamos fazer uma associação, a característica é tal, ela precisa ser assim, assim, assado. Tem outras pessoas que vão, tipo, colocar uma característica errada, de repente, como algo bom, sabe? Tipo, a minha sedosa tem, além da minha sedosa ser linda, ela tem um diferencial que ela bota um ovo azul. Tipo, como se isso fosse realmente uma vantagem muito grande, sabe? Quando não deveria ser, né? Sim. Só que também aí é complicado. Se a gente for analisar do ponto de vista de marketing, e aí eu vou levantar uma bola aqui, por isso que é complicado. Se eu vender sedosa como pet, e eu falar que a minha sedosa bota ovo azul, o apelo de marketing que isso tem é muito grande, nesse exemplo específico, né? E aí, digamos, se eu tenho um nicho específico que compra animais, que não se importa com o padrão, que quer para pet, e que ainda tem um atrativo, né? Tipo ovo azul, você consegue ainda aumentar o preço do bicho. Mas é um papo assim que você precisa ter um público muito bem delimitado que realmente não se importa com o padrão. É complicado, porque, por exemplo, esses ovos que eu vendi lá para Bahia, a pessoa lá, se
se preocupa com o padrão. E na hora que eu mostrei os ovos para ela, eu tirei uma foto dos ovos e mandei, ela falou assim, esses ovos azuis é de qual? Aí eu falei, não, é uma única galinha que eu tenho aqui que bota ovo azul, que é uma Brahma Black. Aí ela falou, eu não tinha te pedido o ovo dela, mas agora eu vou querer. E tipo assim, ela nem queria, ela queria só da Light e da Perdiz. Aí ela quis dar Black só por causa do ovo ser azul. Como eu falei, dependendo do nicho de mercado, essas características às vezes ajudam, né? Então a gente precisa ponderar. Mas essa questão do ovo azul é uma coisa que, assim, que me chama muita atenção, porque eu acho que é um mercado, principalmente em algumas regiões, que é muito valorizado. Eu tiro assim, eu realizei um sorteio no meu perfil há uns 2 meses atrás, e a pessoa podia escolher ovo de qualquer raça que eu tivesse, sabe? Dentro do criatório, das raças ornamentais. Eu deixei livre para a pessoa escolher o que ela quisesse. E o menino escolheu o ovo de caipira azul, porque para ele era o máximo do máximo era o ovo azul, sabe? E aí, inclusive, ele ganhou um outro sorteio num outro criatório e ele veio falar comigo que ele queria que eu enviasse ovo de caipira azul no lugar do outro cara, sabe? Uma parada super, tipo, bizarra do meu ponto de vista. Sim. Mas que, sei lá, para ele, culturalmente, de repente, do interesse dele, o mais importante era o ovo azul, não era ter uma raça pura. Sim. E é algo que a gente vai ter bastante esse tipo de dilema, assim. Eu ia dizer que eu acho que vai muito de região para região, porque aqui no estado não passa nada, a gente faz parte da associação aqui, que tem bastante feira, não passa nada pode aqui, são bem chatos, são bem criteriosos aqui. Esse negócio de padrão aqui no Brasil parece que está começando agora, né? Porque parecia que, igual eu mesmo, esse negócio de galinha ornamental, eu conheci há pouco tempo. Parece que a maioria não se importa com o padrão, que é apenas o animal e pronto. Ver, a sedosa é bonita, eu quero como pet, ou aquela caipira bota azul, eu quero ter ela, mas não importa o padrão. Sim. Como... Pode falar, Felipe. Não vai falar? Mas como... Pera aí. Tá. Como o Marco bem falou, assim, ó, tem regiões do Brasil, tipo o Rio Grande do Sul, que a questão do padrão já é conversada há muito mais tempo, né? Eles lá têm exposições, né? Na Expo Inter eles levam aves, então é algo bem mais assim cultural, né? O Nagasaki, por exemplo, já é algo bem cultural nacionalmente, né? Então tem um padrão definido, se está fora daquele padrão perde valor e enfim, isso é bem definido. Para as outras raças não, né? Então como o Vinícius falou, a gente tem pessoas que não estão tão interessadas nisso e a maioria do público consumidor não se importa, né? Compra animais porque eles são bonitos, porque são diferentes e, enfim, né? Pouco importa. O exemplo que eu sempre dou para vocês, ultimamente as pessoas vão lá no rancho, olham os pintinhos de Smurf e preferem comprar Smurf do que polonesa. Então, óbvio que tem dos dois, mas olha o Smurf e acha incrível. E não tem padrão, né? Ele tá cruzando com galinha caipira de pena no pé lá. E o fato de ter alguma coisa diferente atrai as pessoas. Então, assim, é algo que a gente vai ter que conversar muito, vai ter que ter um balanço, avaliar quem que são os consumidores, né, de galinhas ornamentais no Brasil. Se a gente for vender só para criador, ótimo, né? A gente vai ter que vender animais de padrão certinho. Mas o nosso mercado consumidor, a gente bem sabe que são pessoas que não estão nem aí, né, que olham uma galinha de tupete, uma galinha com pena de sedose e vai comprar, né? Então tem que ponderar bastante. Sabe o que é? Como muitas pessoas conhecem só a galinha caipira, que veio dos avós, bisavós, né? E galinha de granja, que bota ovo para mercado, né? Esse mercado de ornamental agora, eu tenho percebendo que tá crescendo muito, assim, sabe? Eu acompanho o ornamental há uns 2 anos, eu acompanho você, né? Eu descobri que existia galinha de raça e não era só caipira. E agora eu percebo que está aumentando muito, 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 muito. Sim, como eu falei para vocês, de 5 anos para cá, que é quando eu comecei a me envolver de verdade com isso,
a expansão de galinha ornamental, assim, tá incrível de ver, né? Lá em 2015, quando eu comecei o canal no YouTube, tinha talvez 2 ou 3 canais que falassem alguma coisa de galinha, mas ainda era pouquíssimo de ornamental. Tinha uns caras que postavam uns vídeos assim esporádicos de galinha ornamental, mas não era canal, não era nada. E agora vá ver quanto canal de criação de galinha ornamental existe, quanta página no Instagram, né? Então a gente está vivendo realmente um ápice assim, tipo, de crescimento, uma explosão, uma popularização desse mercado. E a hora de alguém querer ganhar dinheiro com isso, querer realmente se estabilizar é agora, né? Tanto que é uma das coisas que eu falo para vocês no curso, que o momento é agora, né? Porque daqui a uns anos a gente vai ter muita gente que tentou entrar, mas poucos se consolidaram, e quem se consolidou foi realmente quem foi atrás de conhecimento, quem conseguiu se estruturar, quem já está trabalhando bem com marketing, com as redes sociais, enfim. Mas realmente a gente está vendo uma expansão desse mercado. E agora tem muitos criadores que já estão estáveis, né, conforme os anos foram passando, e agora tem muita gente procurando padrão. Criador grande querendo padrão, sabe? Padrão top, Sim. coisa arada. Sim, hoje já tem uma busca bem maior por isso, né? Só que foi uma coisa também que a gente já comentou numa das lives, o grande problema é que os poucos criadores que hoje têm aves num padrão muito bom, provavelmente tem aves que são aparentados com a maioria dos criadores do Brasil. Então, se a gente for analisar, por exemplo, galinha polonesa, a maioria da genética que está espalhada aí no Brasil provavelmente tem sangue do Márcio, lá do Tupete de Ouro, tem sangue meu, e não sei, falem outro grande criador aí que tem de galinha polonesa. Assim, tipo. Olha quem me tirou da live aí, ó. Tá aprendendo também? Tá. Ó, vai aparecer até para quem for ver depois na plataforma lá. Dá um tchauzinho pra câmera. Ah, muito bom. Mas como eu falei, assim, quando a gente trabalha com essas aves, daí, eu quero um padrão bom, super bom. Aí vai lá e encontra, mas provavelmente as aves são aparentadas com as minhas. Daqui a pouco a gente vai ter uma endogamia tão grande que vai ser difícil. A gente vai ter animais menos resistentes, complicado, né? Então, espero que no futuro seja mais fácil da gente conseguir, no futuro próximo, né? Daí uns 2, 3 anos, conseguir importar alguma coisa de fora para realmente misturar um pouco o sangue, porque do jeito que tá, a procura por padrão melhor vai bater sempre nos mesmos criadores. Aqui Mas, no caso, essa mistura, esse negócio de sangue que você falou, mesmo tendo, tipo, ela cruzou uma vez com outro, cruzou com outro, e depois voltou a cruzar com uma de mesmo sangue. Isso atrapalha? Não, a pequeno prazo não, né? Ainda mais se cruzou com um e com o outro. Mas a longo prazo, como a gente vai ter sempre essa endogamia, vai cruzar sempre as mesmas com as mesmas, aí sim, né? A pensar, sei lá, em 5, 10 anos aí já é um problema um pouco mais grave, mas a curto prazo não. Entendi. Eu tava falando com o Pablo, né? Ele disse que se cruza assim, sangue com sangue dos Brahma, a crista sai maior, essas coisas. Tem mesmo esse negócio de cruzar irmão com irmão, família com família. Ele disse que é consanguinidade, alguma coisa assim. Na realidade, assim, a consanguinidade ela está muito relacionada a depois você ter animais menos resistentes, mas não necessariamente que vai ter problema com o padrão do animal, entende? Então, o fato de você cruzar um irmão com um irmão não vai gerar uma cria de padrão ruim, mas você vai gerar uma cria com um sangue muito próximo e que se der uma doença, por exemplo, que os animais de um tipo específico não sejam resistentes, vai atacar o rebanho todo, por exemplo. A chance de ter doença congênita é maior, a chance de ter problema de incubação é maior, mas o padrão não necessariamente. Deixa eu ver, Jamil. Lúcia, comprar ovos com você para poder cruzar. Eu tenho que comprar com outro criatório para não ter consanguinidade? De início não, como eu falei, a curto prazo a consanguinidade ela não vai trazer problema, mas se você usar sempre a mesma genética por 10 anos, aí sim a gente vai ter problema, tá? Então no começo da criação não tem problema, pode usar aí 2, 3, até 5 gerações aí, né? Mas depois é bom sim você pensar em trazer animais de fora, porque você vai tendo uma endogamia muito grande.
Então, de início não é tão ruim, depois é importante. Algo mais, pessoal? 9 e 6 já? Falem agora ou calem-se até semana que vem? Nada? Então, antes de nós terminar rapidinho, é uma coisa que a gente faz direto. A Patrícia não está aqui hoje, então ela não vai poder fazer, mas o Marco tá. O Marco, que é aluno novo aí. Marco, conta rapidinho para nós como está sendo a experiência, o que você está achando das aulas, como que está essa adequação aí com a plataforma, no grupo, o que você está achando? Está sendo bacana? Está gostando? Boa noite. Na verdade, eu achei bem legal assim, eu vi só o primeiro módulo, né? Esse aulas ele não liberou o segundo, mas foi bem bacana, assim. Bem diferente, na verdade. Ah, que bom então, show. Vai ficando mais gradativo o conhecimento, mais legal a partir dos próximos módulos, mas um é bem legal para uma introdução, assim, para você ter uma ideia de como funciona. Sim, isso mesmo. É mais... Na verdade, eu já olhei ali os títulos, já fica louco esperar pro terceiro módulo, quarto, mas... Sim, verdade. Mas que bom, fico feliz de estar gostando também. Novamente, né, seja muito bem-vindo ao nosso time de sucesso aí. E é isso. Pessoal, então, muito obrigado por quem acompanhou a nossa live. Eu vou encerrar a gravação agora. E aí